Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um outro tipo de classificação, que vai envolver sempre uma dupla de ângulos. Hoje nós vamos aprender o que é complemento, suplemento e até replemento. Se você ainda não sabe o que são essas coisas, não se preocupe, vou explicar para vocês. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos dar continuidade, gênios? Hoje nós vamos ver o que são os ângulos complementares, suplementares e os replementares. Bom, a ideia aqui é muito simples, vocês vão ver rapidamente. Quando nós temos ângulos que são complementares, vale ressaltar que todas as classificações aqui não são para um ângulo isolado. É sempre um ângulo com mais alguém, ou seja, uma dupla de ângulos. Então, no caso dos ângulos complementares, são justamente quando dois ângulos, ao se somarem, vão dar um resultado de 90 graus. Simples. A definição dos ângulos que são suplementares é praticamente a mesma. Nós vamos ter dois ângulos se somando, só que agora o resultado é justamente de 180. E no caso dos replementares, nós vamos ter o quê? Dois ângulos que, ao se somarem, vão dar um resultado de 360. A explicação nua e crua é essa, mas nós podemos ver alguns exemplos, como, por exemplo, para ângulos complementares. Se nós escolhermos, por exemplo, o primeiro ângulo como sendo 30 graus, qual será o próximo ângulo que nós devemos escolher para falar que é o complementar a 30? O jeito mais fácil que nós temos de fazer isso seria justamente pegar o 90, pois nós sabemos que os ângulos são complementares, e nós vamos pegar então o 90 e subtrair o ângulo que nós conhecemos. Então, se nós escolhemos o 30, o complemento dele nada mais vai ser do que 90 menos 30, ou seja, 60. Então, 30 mais 60, teremos resultado de 90. Mas, e agora, se eu te perguntasse qual é o suplemento do ângulo 105? Bom, para fazer isso, podemos fazer da mesma maneira. Nós podemos pegar o 180, pois nós estamos sabendo que estamos tratando de ângulos suplementares, e nós vamos pegar então 180 e subtrair 105. Ao fazer isso, nós vamos ter 75 graus. Então, este seria o suplemento de 105. E agora a questão do replementar. A soma tem que dar 360. Então, se eu te pergunto qual é o replementar do ângulo 10 graus, por exemplo, fica muito fácil. Tudo que temos que fazer é a mesma coisa, só que agora com 360. Pegamos 360, subtraímos o 10 e nós vamos ver que o replemento de 10 seria 350 graus. Uma coisa importante também de ressaltar sobre todos eles é que justamente, se eu sou o complemento ou o suplemento ou até o replemento de um número, esse número vai ser o meu complemento, suplemento ou replemento. Então é uma relação de vai e vem. Se um é o complemento do outro ângulo, a réplica é verdadeira também. Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo, apenas para ilustrar como podemos fazer esse tipo de coisa. Então, aqui nós pedimos qual que é o complemento de 40 graus, 35 minutos e 5 segundos. Como nós vimos agora, o melhor jeito que nós temos para resolver esse tipo de situação é justamente fazer uma subtração. Então, se estamos falando de complemento, nós sabemos que estamos falando de dois ângulos que somados vão dar 90 graus. E 90 graus exatos, 100 minutos e 100 segundos. Então, o que fazer agora? Bom, tudo que precisamos fazer de verdade é pegar o 90 e subtrair dos 40 graus, 35 minutos e 5 segundos. Então, colocamos aqui
40 graus, 35 minutos e 5 segundos. Lembrando que nós vamos sempre começar da direita para a esquerda. No caso aqui, o de cima não possui nem minutos e nem segundos, então nós vamos ter que ir puxando daqui até chegar lá. Cortando aqui, nós vamos ter 89, que chegando aqui se tornaria 60, só que nós vamos precisar fazer um corte aqui também para chegarmos até aqui. Então agora nós temos o mesmo ângulo representado de uma outra maneira. 90 graus é a mesma coisa que 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Dá exatamente na mesma, apenas reescrevemos. E agora nós podemos fazer essa conta. Então 60 menos 5, 55 segundos. 59 menos 35, nós vamos sobrar aqui com 24 minutos. E 89 menos 40, nós vamos sobrar aqui com 49. Então a resposta seria 49 graus, 24 minutos e 55 segundos. Então este é o complemento de 40 graus, 35 minutos e 5 segundos. Então, é dessa maneira que nós fazemos, gênios. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem ter certeza que acertaram, basta tirarem a prova real. E o que vocês precisam fazer, nada mais, nada menos, do que fazer a soma entre os dois ângulos e ver se realmente vai dar 90. Ou seja, ver se eles são de fato complementares. Se a situação pedisse o suplemento ou o replemento, o que nós faríamos seria exatamente a mesma coisa, só que ao invés de usar o 90, nós utilizaríamos o número correspondente. No caso de suplementar, utilizaríamos 180. No caso de replementar, utilizaríamos 360. Então, com isso, nós fechamos a aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima.